O grande conflito. O grande conflito. Graça e paz do nosso Senhor Jesus possa estar com todos vós. Olá, meus amigos, meus irmãos em Cristo Jesus. Que bom, que prazer estarmos aqui mais uma vez para junto podermos estudar a palavra do Senhor. Amigos queridos, é sempre um privilégio que o Senhor nos concede estar com vida e aproveitarmos cada oportunidade que o Senhor nos concede de nós podermos estar em comunhão do Senhor, do Santo Espírito, dos seus anjos, através do estudo da palavra do Senhor. Nós estamos estudando o livro Grande Conflito, este livro que está sendo distribuído a nível mundial para que o mundo conheça a verdade do passado, presente e o futuro que nos reserva. Por isso, faça parte deste projeto. Se você deseja possuir um livro Grande Conflito, procure uma igreja adventista, ou então também pode conectar através do nosso link que aqui em cima se encontra, né? www.greatcontroversiproject.org. Neste site, neste link, ao acessar, você encontrará o livro Grande Conflito em várias línguas. É só escolher e também partilhar com seus amigos. Vamos orar para que possamos abrir a palavra do Senhor, mas antes quero pedir que não esqueça de se inscrever no nosso canal se é novo, deixar o teu like, o teu comentário, partilhar com os teus amigos para que mais pessoas conheçam este, este canal que tem como propósito unicamente trazer a verdade do Evangelho para o mundo. Vamos orar. Nosso Deus, nosso eterno Pai, santificado seja o teu nome. Obrigado por esta graça maravilhosa de nos conceder a vida. E obrigado porque o Senhor nos concede também a bênção de poder estudar a tua palavra. Fique conosco, Senhor, e nos abençoe. Guarda-nos enquanto estudamos a tua palavra. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém. Amigos queridos, ontem nós vimos no estudo anterior sobre anjos na Assembleia. Lembrando que nós estamos estudando o capítulo 8 do livro Grande Conflito, o poder triunfante da verdade, e vimos que anjos estavam lançando luz a partir das trevas para a mente das pessoas, a partir do que os embaixadores, né, papais, os representantes papais estavam falando e com as suas prepotências, Deus estava revelando àqueles corações a verdade sobre a Igreja Romana, como ela era tão corrupta e o mal que fazia à sociedade. Hoje vamos continuar estudando o mesmo capítulo, mas vendo o subtema Não orem por mim, mas pela palavra de Deus. Bem, como vimos, foi enviado um pedido de audiência, né? Foi feito um pedido de audiência do reformador e com ele um salvo-conduto para proteger. O imperador enviou um salvo-conduto para proteger o reformador Lutero. Ele deveria comparecer em Worms. Este pedido não chegou aos ouvidos dos seus amigos com bom grado. Então, como vemos aqui, diz-nos que os amigos de Lutero estavam aterrorizados e angustiados, sabendo do preconceito e inimizade contra ele, temiam que mesmo o seu salvo-conduto não fosse respeitado e revogavam-lhe não expusesse a vida ao perigo. Então, os amigos sabiam que, olha, este assunto aí de ir para Worms não está seguro, porque a igreja, com o seu poder, nem respeitava o salvo-conduto. Já houve homens antes que morreram mesmo tendo salvo-conduto. E os amigos de Lutero estavam com temor de que ele não fosse morto. Mas Lutero estava determinado. Lutero replicou: os sectários do Papa não desejam minha ida a Worms, mas minha condenação e morte. Não importa. Não orem por mim, mas pela palavra de Deus.
Cristo me dará seu espírito para vencer esses ministros do erro. Desprezo-os em minha vida, triunfarei sobre eles pela minha morte. Então Lutero estava determinado, Lutero estava decidido. Ele via que mais valor tinha a palavra de Deus do que própria sua vida. E para ele, se ele tivesse que morrer, que ele morresse e que a sua morte fosse o triunfo sobre o mal. Eu não sei se estaria tão pronto para poder pedir que fossem que orassem por mim, orassem pela palavra e não por mim. Eu falo como testemunho meu, né? E provavelmente muitos de nós, quantas vezes nós ouvimos pessoas a dizer, orem por mim, e poucas vezes orem pela palavra. Martim Lutero não tinha a sua vida como o mais importante, que ele não pedia oração por ele, mas pela palavra. Que a palavra de Deus possa ser testemunhada, possa triunfar. Meus queridos, estão atarefados, dizia ele, em Worms com o intuito de me obrigarem a renunciar. E esta será a minha abjuração. Anteriormente eu dizia que o Papa é o vigário de Cristo. Hoje é severo ser ele o adversário do nosso Senhor e apóstolo do diabo. Essa era a abjuração que Lutero estava disposto a declarar ali naquela assembleia assim que chegasse. O Papa é o adversário do Senhor e o próprio apóstolo do diabo. Bem, alguns podem ouvir isso como se fosse crítica, mas se nós lermos a palavra do Senhor em Tessalonicenses, nós vamos perceber que, na realidade, esse sistema é o sistema dirigido pelo inimigo. Porque toda a profecia bíblica, tanto no Apocalipse como nos outros livros da Bíblia, nos aponta para este poder como o que é chamado de anticristo. Lutero não deveria fazer sozinho sua viagem perigosa ou a perigosa viagem, além do mensageiro imperial, aquele que trouxe o salvo-conduto e o édito de comparência. Três de seus amigos mais certos se decidiram a acompanhá-lo. Melanchthon ardorosamente quis unir-se a eles. Seu coração estava ligado ao de Lutero e anelava segui-lo, sendo necessário a prisão ou a morte. Seus rogos, porém, não foram atendidos, né? Lutero não atendeu o pedido de Melanchthon, porque outra obra estava ainda para ser feita e todos não poderiam expor-se ao perigo. Era necessário ter cautela, era necessário ser vigilante. Então, meus amigos, se Lutero perecesse, as esperanças da reforma deveriam centralizar-se neste jovem colaborador. Disse o reformador quando se despediu de Melanchthon: se eu não voltar e meus inimigos me matarem, continuo a ensinar e permanece firme na verdade. Trabalha em meu lugar. Se sobreviveres, minha morte terá pouca consequência. Então, essas foram as declarações de Lutero ao Melanchthon, animando ele a estar firme, a permanecer. Daí que ele não poderia ir com Martim Lutero nesta viagem a Worms para não pôr em perigo a causa da reforma. Eu vejo o espírito de Lutero como o espírito de Moisés, que estava disposto a perecer com o povo e não permitir que o povo de Deus fosse destruído. Meus amigos, será que nós já chegamos a esse ponto de fé em que nós estaremos dispostos a nos entregar completamente pela causa da verdade? Estudantes e cidadãos que se haviam reunido para testemunharem a partida de Lutero ficaram profundamente comovidos. Uma multidão cujo coração havia sido tocado pelo Evangelho deu-lhe as despedidas em pranto, choro. Assim o reformador e os seus companheiros partiram de Wittenberg, né? A cidade de Wittenberg ficou em alvoroço. Todos ficaram tristes, apavorados, temerosos com a ida de Lutero a esta magna assembleia que o aguardava, muito mais com o desejo de que ele fosse banido para sempre do que ouvi-lo propriamente.
Viram em viagem, os amigos de Lutero viram em viagem que o espírito do povo se achava oprimido por tristes pressentimentos. Em algumas cidades onde ele passava, honras nenhuma lhes eram tributadas. Ao pararem para o pouso, um padre amigo exprimiu seus temores, segurando diante de Lutero o retrato de um reformador italiano que sofrera o martírio. No dia seguinte, souberam que os escritos de Lutero haviam sido condenados em Worms. Só para vermos, meus amigos, que mesmo no meio da igreja havia pessoas que estavam do lado do reformador, padres que não concordavam com a forma como o sistema estava funcionando. Como atualmente hoje muitos sabem que existem muitos padres dentro do sistema católico romano que discordam com os princípios, com as corrupções que de lá se tem perpetrado. Portanto, meus amigos, não há como negar esta verdade, esta realidade que se vive dentro da igreja, dentro desse sistema que o inimigo levantou. Mensageiros imperiais estavam proclamando o decreto do imperador e apelando ao povo para trazerem aos magistrados as obras proscritas, as obras de Lutero. Todas elas foram condenadas naquela assembleia. Mas ainda faltava algo para fazer, que é ouvir o próprio reformador. O aurato, ou aquele indivíduo que foi enviado para trazer o reformador, temendo pela segurança de Lutero no concílio e julgando que sua resolução já pudesse estar abalada, perguntou se ele ainda desejava ir avante. Sabe qual foi a resposta de Lutero? Aí está. Posto que interdito em todas as cidades, irei. Não terei medo. Na verdade, meus amigos, quando nós estamos firmes na palavra do Senhor, não há que nós temermos, não há que temer. Nós só temos que fazer a vontade de Deus e permanecer firme e inabalável. E Deus cuidará de nós. Aliás, Ele mesmo prometeu que Ele estará com todos aqueles que são seus filhos. Alguns ele pode permitir que passe pelo martírio. Outros Ele permite fazer. Ele fará como Ele quiser. O mais importante é nós estarmos seguros nos braços do Pai e não temermos, porque a nossa vida escondida nas mãos do Pai está segura. Que Deus possa nos ajudar a permanecer firme na palavra. Que Deus possa tocar cada um de nós a buscarmos conhecer a verdade para que nós possamos a defendê-la com toda a segurança, com fé, com confiança no nosso Senhor e Salvador. Jesus Cristo permaneceu firme, calmo e quieto, sereno perante os seus algozes, porque ele tinha certeza do amor do Pai. Será que nós temos a certeza do amor e do cuidado do Pai? Lembre, ele disse que não cai um fio do nosso cabelo sem que ele não permita. Portanto, se a nossa vida depor-se por causa da verdade, tenhamos a certeza da nossa salvação em Jesus. Que Deus possa nos abençoar e eu quero convidar-te a orar. Deus amado e eterno Pai, obrigado pela coragem que o teu Santo Espírito imbuiu o teu servo a determinar-se a ir, seja o que for que tivesse que acontecer, ele estava decidido. Ajuda-nos também a desenvolver uma fé tão firme, tão inabalável, que não tenhamos medo de levantar a verdade e anunciá-la e testemunhar dela. Se tivermos que depor a nossa vida, que nos braços do Pai possamos confiar de que a nossa salvação está garantida. Abençoe cada pessoa aqui presente, cada um que ouve esses estudos, aqueles que têm esforçado em partilhar, que a tua bênção, que o teu Espírito seja derramado sobre eles. Fique conosco e continue nos fortalecendo nessa jornada do estudo do livro Grande Conflito. Suplicamos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Sim, querido amigo, amanhã ou no próximo estudo, nós vamos falar Deus ressuscitou dos mortos um homem. Que homem é esse? Você ouvirá no próximo estudo. Continue aqui conectado conosco, não esqueça, deixe o seu comentário e faz com que mais pessoas conheçam
esta verdade através desse canal. Um grande abraço, eu te vejo no próximo estudo. O grande conflito. O grande conflito deve alcançar ampla circulação. Ele contém a história do passado, do presente e do futuro. Estou mais ansiosa de ver ampla circulação deste que de qualquer outro livro que eu tenha escrito.